Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa reflexão está no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, que nos diz: E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, foi para a sua casa, entrou no seu quarto. Ora, no seu quarto havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças, como dantes costumava fazer. Nesse texto, nós temos 5 verdades sobre a oração. 5 verdades sobre a oração. A primeira que esse texto nos apresenta é o lugar da oração. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, foi para sua casa e entrou no seu quarto. Aqui é revelada a primeira verdade sobre a oração, que é o quarto, o lugar que Daniel ora, o lugar que devemos orar, é o nosso quarto. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo de número 6, disse: Mas quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em secreto, e teu Pai te recompensará. Esse é o lugar que devemos orar, o nosso quarto de oração. É o nosso lugar secreto. A segunda verdade sobre a oração, nesse texto de Daniel 6:10, é que a Bíblia diz que no quarto de Daniel as janelas estavam abertas, viradas para a banda de Jerusalém. Aqui é revelado o sentimento da oração de Daniel. As portas ou as janelas do seu quarto estavam viradas para a banda de Jerusalém. Jerusalém ficava no sul. Babilônia, onde Daniel estava cativo, ficava no norte. Aqui nós entendemos o segundo aspecto da oração de Daniel. É que Daniel estava na Babilônia, mas o seu sentimento estava em Jerusalém. Ele ora pensando em Jerusalém. Ele ora com saudade de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas tinha convicção que era apenas um cativo, que ele estava ali, mas ele não era dali. E esse deve ser o nosso sentimento. Estamos na Babilônia, estamos no Egito, estamos como peregrinos neste mundo, mas o nosso lugar é no céu. O terceiro aspecto da oração de Daniel, o que aparece agora é quantas vezes Daniel orava ao dia. A Bíblia diz que ele foi para a sua casa, a Bíblia diz que ele foi ao seu quarto, a Bíblia diz que no seu quarto havia as janelas abertas para a banda de Jerusalém, e a Bíblia agora informa a quantidade de vezes que Daniel orava por dia. A Bíblia diz que 3 vezes por dia dobrava os seus joelhos, orava e dava graças, como dantes costumava fazer. Ora, Daniel orava 3 vezes ao dia. Orar 3 vezes ao dia é um costume de todo judeu, pois no Salmo de número 55, verso de número 17, está escrito: De manhã, ao entardecer e ao anoitecer, clamarei, orarei ao meu Deus, e Ele me ouvirá. Logo, este terceiro aspecto fala de vida de oração, de altar da oração. Isso fala de entrega na completude do tempo da oração. Daniel era alguém que orava sem cessar. Logo, a Bíblia diz, na última parte do versículo, que ele já orava antes do edito assinado, como dantes costumava fazer. Ou seja, Daniel tinha uma vida de oração antes mesmo do edito assinado. E mesmo com o edito assinado,
Daniel continua orando. Ou seja, o edito não mudou a rotina de oração de Daniel. Isto é uma vida de orar sem cessar. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ele diz: orai sem cessar. O mesmo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Devemos orar sem cessar. Devemos orar ao levantar, devemos orar ao deitar, devemos orar ao viajar, devemos orar em tudo que nós fomos fazer. Então, não é falta de tempo a nossa desculpa. Às vezes a nossa desculpa é porque não oramos, porque não temos tempo. Me diga que você não ora, mas não me diga que você não tem tempo para orar. O quarto aspecto da oração de Daniel, além do lugar, além do sentimento, além da quantidade, aparece agora um quarto aspecto da oração de Daniel. A Bíblia diz: e dava graças, como dantes costumava fazer. O quarto aspecto da oração de Daniel é que ele orava, mas ele agradecia. Dava graças ali ele agradecia em sua oração. Na nossa oração, no nosso relacionamento, por intermédio da oração com o nosso Deus, devemos sempre agradecer. Devemos sempre ser gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós devemos sempre se lembrar que ao orarmos, devemos agradecer por todas as benesses que Deus nos tem feito. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O filósofo romano Cícero, ele disse que a gratidão é a mãe, a principal de todas as virtudes. Devemos ter um coração grato quando nós orarmos, sempre agradecer. O quinto aspecto da oração de Daniel, nesse texto, agora a Bíblia nos informa a posição que Daniel estava orando. A Bíblia diz que ele orava de joelhos. A Bíblia é explícita em dizer: e dobrava os seus joelhos. Agora é apresentado aqui a posição que devemos orar. Devemos orar de joelhos. Irmão Isaac, você está dizendo que se eu orar de outra forma Deus não me escuta? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o texto apresenta o aspecto, a posição de joelhos. Joelhos, nós entendemos quando alguém se coloca de joelhos, é um sentido de humilhação, de dependência, de entrega plena, de entrega total. Quando Daniel dobra os seus joelhos diante de Deus, ele está dizendo para Deus: eu sou dependente de ti, eu estou entregue nas tuas mãos, sem ti nada eu posso fazer. Quando nós dobramos nossos joelhos em oração, nós estamos dizendo: eu estou entregue completamente, plenamente nas tuas mãos e dependo de ti para tudo, meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Que Deus em Cristo abençoe o seu dia, a sua casa e receba essa palavra. Daniel 6:10, número 1, fala ali do lugar que devemos orar, o nosso quarto. Número 2, portas abertas para a banda de Jerusalém. Isso fala do sentimento da nossa oração. Estamos na terra, mas devemos pensar no céu. Terceiro, a quantidade de vezes que Daniel orava ao dia, 3 vezes ao dia. Quarto, a posição. Daniel orava de joelhos. Isso é entrega total, se humilhar diante de Deus. E quinto, dar graça. Ele agradecia em sua oração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.